Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Aoni e o tema de nossa aula de hoje é Estudo das conjunções aplicadas ao texto. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre as conjunções. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá. As conjunções, pessoal, nós estudamos que elas se tratam de termos que ligam orações ou palavras de mesma classificação. Então as conjunções, como conectivo, elas são expressões que ligam esses termos e permitem a construção, a sequência de ideias. Possibilita a articulação entre diferentes palavras e termos dentro de enunciados. Quando nós falamos das conjunções, nós vimos que elas podem estar classificadas em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, nós vimos que elas ligam termos em que uma oraçãozinha não necessitará da outra para possuir sentido. Já as conjunções subordinativas são aquelas conjunções que ligam termos em que uma oração necessita da outra para haver sentido. Dessa forma, veja aí na telinha um exemplo destas duas conjunções. Gostei da dica, porém resolvi fazer do meu jeito. Percebemos que nesta situação, a conjunção porém, que exprime uma ideia de adversidade, de oposição, está ligando duas orações. No entanto, essas duas orações elas têm ideias particulares independentes. Dessa forma, a palavra porém é um conectivo, uma conjunção coordenativa. No segundo exemplo, nós temos aí a frase: os caçadores não permitem que os animais vivam em paz. Percebemos aí que as duas orações estão sendo interligadas através da conjunção que. Dessa forma, a primeira oração, os caçadores não permitem que. Percebemos que a segunda oração ela funciona como uma complementação de sentido da primeira, da oração principal. A essa conjunçãozinha nós chamamos de conjunção integrante, pois ela liga uma oração à outra e as duas possuem uma ideia de interdependência, ou seja, uma necessitará da outra para ter sentido. Diante disso, nós percebemos que esses articuladores, essas palavrinhas, as conjunções, elas possuem uma diversidade de sentidos. Elas podem expressar a ideia de adição, adversidade, alternativa, tempo, conclusão, entre outros. Nos exemplos a seguir, nós faremos uma análise de alguns desses conectivos empregados em algumas frases, em contextos de gêneros textuais. No primeiro exemplo na tela, nós temos uma tirinha de Armando, ele fala o seguinte: desculpe, mas preciso colocar limites. Sei. Para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros. E não virar um adulto mimado, egoísta, birrento, como alguns por aí. Percebemos que nessa tirinha, na fala do pai, ele utiliza a palavra mas. Desculpe, mas preciso colocar limites. A palavra mais, ao ligar os termos, essas orações, ela exprime uma ideia de adversidade, é uma conjunção adversativa. Nós temos também a conjunção e, em regras e os outros. Percebemos que essa conjunçãozinha liga termos de mesma classificação, substantivos e palavras substantivadas. E, além disso, a palavrinha e no último quadrinho, no início do terceiro quadrinho, ela tem a função de adição, é uma conjunção aditiva. Além desse exemplo, dessa tirinha, nós temos também a capa de uma revista que expressa que há a presença de outros conectivos. Temos o seguinte, viver ou sonhar, viver e sonhar. Percebemos que nesses dois enunciados, nós temos a utilização de duas conjunções, a palavrinha ou e a palavrinha e. As duas estão ligando orações e possuem sentidos diferentes. Enquanto que a palavra ou expressa uma ideia de possibilidade de alternância, a palavrinha e ele dá uma ideia de adição. Por fim, gente, percebemos que essas palavrinhas, esses conectivos, eles são expressos em frases, em orações, em gêneros textuais, dos quais vocês são cobrados em avaliações externas. E faz-se necessário que vocês tenham em mente a possibilidade de identificação de cada um desses sentidos para entendimento do texto e também êxito na resolução de questões. Temos aí a capa de um jornal que exemplifica a utilização dessas conjunções também.
trens e metrô sofrem pane e vagões viram forno sobre trilho. Percebemos aí que vocês podem ser cobrados enquanto a utilização das conjunções, ligando termos, trens e metrô, e ligando também orações, né? Trens e metrô sofrem pane e vagões viram forno sobre trilhos. Percebemos que essas duas conjunções possuem funções de ligar termos e orações dentro do enunciado. E vocês podem ser cobrados quanto à exemplificação de qual sentido elas expressam, ideia de adição ou até mesmo em situações de adversidade. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre as conjunções dentro de um texto? Então resolvam as questões propostas no bloco de vocês, estudem esse conteúdo junto ao professor em sala e, se possível, deixe aqui no comentário as suas experiências. Até a próxima!